Tudo bem, pessoal? Um rápido comentário sobre essa nova regulamentação finalmente aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, regulamentando as redes sociais no Brasil, ou na prática alterando o Marco Civil da Internet, em especial o artigo 19, né, cujo o conteúdo básico era apenas responsabilizar judicialmente as plataformas pela não retirada de conteúdos a partir da determinação judicial. Agora mudou, então há um processo de corresponsabilidade, se delegou poder às redes sociais, obviamente um poder condicional, não é? Um julgamento posterior por parte da Justiça, mas a questão central aqui pode ser definida em algumas perguntas básicas. Vamos lá, se alguém divulgar, convocar uma passeata, por exemplo, uma manifestação crítica ao Supremo Tribunal Federal, as redes sociais vão derrubar essa convocação? Se alguém fizer uma crítica ao sistema eleitoral sistema eletrônico de votação, nossas urnas eletrônicas. Qualquer crítica ao sistema de votação eletrônica no Brasil será proibido, será censurado, será derrubado pelas plataformas digitais. Vamos lá, se alguém chamar alguma autoridade de covarde, né? Recentemente o Supremo Tribunal Federal tornou réu um pastor que chamou generais de covardes. Não é? Se o Supremo Tribunal Federal considerou que é um problema chamar generais de covardes, por que as redes sociais não considerarão também um delito ou um potencial delito que alguém chame autoridades, pode ser generais ou outras autoridades, de covardes? Não é? Bom, todas as questões a partir de agora estão em aberto. Não é? Na verdade, por muito tempo, nós tivemos um discurso crítico, não é, ao poder das redes sociais, que as redes sociais tinham muito poder, as big techs, não é, de censurar, de controlar o discurso, com seus algoritmos, com seus viés, assim por diante. O que nós fizemos no Brasil agora, na prática, foi delegar poder para as redes sociais fazer exatamente isso, com os seus algoritmos, com os seus sistemas de controle, censurar, bloquear, retirar conteúdos. Na verdade, o que o país fez foi delegar às redes sociais esta obrigação, né, de fazer um controle bastante mais rigoroso sobre conteúdos em redes sociais. Na prática, o que nós fizemos foi delegar poder para a inteligência artificial fazer isso, porque obviamente as big techs vão utilizar sistemas de inteligência artificial para fazer esses controles. Então, cada vez mais o discurso público é regulado, será controlado, regulado, fiscalizado, enfim, filtrado pela inteligência artificial a partir dos sistemas das big techs. Né? O que é curioso aqui é que se deu uma delegação, uma corresponsabilização condicional. Significa o seguinte, é o sistema do notch and take down. Então, haverá notificações, né, sobre qualquer conteúdo, né, e aí entra o rol de crimes, vai desde crimes perfeitamente bem tipificados, terrorismo, tráfico de pessoas, né, toda a questão de assédio sexual contra mulheres, crimes de racismo, enfim, tráfico de crianças, né, violência sexual contra crianças, tudo que diz respeito a crimes claramente tipificados, até uma outra tipologia de crimes são os crimes políticos, né, os crimes, atos antidemocráticos, os discursos aí que dizem respeito aos chamados crimes contra a democracia, que são obviamente sujeitos a muita interpretação, como só se viu no Brasil nos últimos anos, é um pouco como esses exemplos que eu citei aqui, que ficará, como essas coisas entram misturadas, entram juntas, digamos assim, no rol de responsabilidade das redes sociais, muito do que se conhece como discurso político, opinião política, passará por esses filtros. Né? Na minha visão, nós misturamos algo que não deveria ser misturado, né? Que é, de novo, crimes claramente tipificados com aquilo que entra claramente no terreno da opinião de natureza política. Né? Vamos lá, por que é uma corresponsabilidade condicional? Porque se houver a notificação para uma retirada de conteúdo, se a plataforma não retira, ela pode ser depois responsabilizada por não ter retirado. Se ela retira, ela pode ser responsabilizada posteriormente por censura, né, por ter retirado um certo conteúdo. Então, a tendência é que ela seja mais conservadora, ou a tendência é que ela tente alinhar o seu posicionamento com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, da Justiça Brasileira. Então, nesse caso, por exemplo, ninguém pode ser mais chamado de covarde no Brasil, ou então haverá uma seletividade, pode ser chamado de covarde de um jeito, de um lado do mundo político, de outro lado do mundo político não pode, porque, afinal de contas, a tendência é que, digamos assim, os critérios da inteligência artificial das big techs tendem a mimetizar os critérios que vêm sendo adotados, eventualmente, pela
justiça brasileira, ou pelo Supremo Tribunal Federal. E aqui, obviamente, é um experimento, um novo experimento, digamos assim, de regulação no qual o Brasil está ingressando, com dois aspectos. Isto é uma regulação que foi feita pelo Congresso Nacional, na minha interpretação, qualquer mudança deveria ter passado pelo Congresso Nacional, na medida que há uma regulação da liberdade de expressão no país, da maneira como nós lidamos, como o Estado lida com as redes sociais, a arena pública, que hoje, em grande medida, é a arena digital, a agora digital. E um outro ponto, acho muito relevante, é a delegação que se faz ao Executivo, para que a Agência Nacional de Proteção de Dados, por um lado, e a AGU façam regulação, façam retirada de conteúdos, que isso seja autorizado. Ora, o Executivo é um poder de natureza política, a cada 4 anos pode mudar de mão, então a orientação da regulação pode ir para um lado ou para o outro do campo político de acordo com uma maioria eventual, um processo eleitoral. Isso jamais deveria acontecer com direitos fundamentais, com direito à liberdade de expressão, com um ambiente democrático, obviamente, cujas regras devem ser estáveis de longo prazo e jamais depender das oscilações políticas que são próprias e legítimas na democracia. De qualquer maneira, é isso. Nós estamos ingressando em um novo tipo de experimento, a partir dessa regulação, dessa nova legislação na prática, que derrubou o artigo 19 do Marco Civil da Internet e produz uma nova regulação das redes sociais no Brasil. Grande abraço.